galera, boa noite. Sou eu mais uma vez, professor Maurício Alves, para discutir com vocês noções, ideias, dicas de sociologia, ok? Outro autor clássico que você não pode deixar de refletir bem sobre ele na prova do Enem é Max Weber. O sociólogo Max Weber vai ser muito importante, um alemão, não é isso? Porque ele vai criar o conceito de ação social. O que é a ação social? Bom, diferente de Durkheim, para Max Weber, o indivíduo não é condicionado pela sociedade necessariamente. O indivíduo é que condiciona a sociedade. Então, o que seria a ação social? É quando os indivíduos, na sua ação, vão significando e ressignificando o seu dia a dia, a sua ação. Através dessa ação é que os indivíduos vão criando a sociedade. Então, para Max Weber, o que seria a sociedade? Seria uma inter-relação entre esses indivíduos que vão agir um para com o outro e que vão significar a sociedade, certo? É interessante observar que o raciocínio que Max Weber utiliza aí já é o indutivo, é aquele que parte do particular, né, de exemplos particulares, para a conclusão geral. Por exemplo, seria como explicar o jeitinho brasileiro através do fenômeno de ação social de Max Weber. Você poderia explicar da seguinte maneira. Bom, eu estou numa fila e vejo outra pessoa furando a fila. Como eu vou reagir àquilo? Eu vou naturalizar? Eu vou dizer que tudo bem? Eu não vou dizer nada a ele? Bom, se eu dizer nada a ele, ele vai ter uma reação diante disso. Ele vai dizer, poxa, então, ótimo, não vai ter problema nenhum. Então ele vai significar, outra pessoa está na fila, vai ter o mesmo significado, que não vai ter problema nenhum, e a ação do jeitinho brasileiro fica corriqueira. Sendo assim, a ação social é a ação que os indivíduos vão fazendo. Então, o que faz os elementos sociais é a ação que os indivíduos vão fazendo, ok? Esse conceito de ação social é importante para vocês irem utilizando um pensador, Max Weber. Outra dica importante, jovens estudantes, seria o livro de Max Weber, bastante conhecido, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro, ele aborda, diferente de uma perspectiva meramente materialista, naquela pegada do Karl Marx, ele aborda uma pegada cultural e, por que não dizer, ética, do comportamento de um grupo social, que são os puritanos ou os calvinistas, e como eles se adequam ao capitalismo que está insurgindo ali no século XIX e século XX. Né? Se a gente observar, boa parte dos países capitalistas mais desenvolvidos, eles são protestantes. E aí, Max Weber vai procurar entender por que grupos de protestantes acabam se dando melhor no capitalismo. Bom, claro que ele não faz uma análise religiosa, nem tampouco uma análise meramente econômica. Ele faz uma análise comportamental. Ele vai dizer o que existe dentro da cultura, do dia a dia do protestante, especificamente do puritano ou calvinista, que vão ser os mesmos, tá? Eles vão ser assim chamados na Inglaterra. O que vai mudar no comportamento deles que vai fazer com que se adeque bem ao capitalismo. E aí o Max Weber vai perceber que a ideia do trabalho como vocação, né? A ideia de ter em sua ética o acúmulo de bens como prova do benefício de Deus, enfim, a austeridade, a poupança, a prudência, toda essa forma de comportamento levado pela religião puritana, certo? Vai favorecer um enriquecimento através do capitalismo que vai justamente exigir que a pessoa seja prudente, seja organizado, né? Tudo isso. Ok, gente? Outra coisa sobre Max Weber é que Max Weber vai afirmar que o Estado é o único instrumento com legitimação de poder. Mas calma, o que é o Estado para Max Weber? É um instrumento, de dominação, beleza, mas que é legitimado pelo indivíduo através da ação social, ok? Então, quando eu digo que o Estado tem o monopólio da violência, é como se eu estivesse afirmando que apenas o Estado pode, em meu nome, agir contra indivíduos indesejáveis, por exemplo, criminosos, por exemplo. Tá? Mas calma, cuidado para não sustentar isso numa redação, hein? Porque você não pode chegar e dizer assim, então eu posso dizer que como o Estado não me representa, eu posso tomar a violência por mim mesmo? Bom, não. O que você pode fazer, o próprio Max Weber diz, é reforçar o valor do Estado, ok? Se a gente olha para o nosso Estado e acha que ele está com problemas,
temos que voltar a dar legitimação a ele, não de forma cega, mas que ele de fato representa os interesses dos cidadãos. Se o Estado comete violência exagerada, se o Estado reprime os cidadãos que ele visava proteger, esse Estado não está sendo weberiano. Ok, gente? Então, bons estudos para vocês, boa semana e boa sorte na prova.